A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo com a corça. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Salmos, capítulo 42, verso 1, o seguinte: Como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Diz o salmista. Queridos, hoje em nossa conversa vamos falar sobre a corça. No texto que lemos, o salmista compara o seu desejo por Deus com o desejo da corça pelas águas. O salmista usa esta figura de um animal que chega ao ponto do desespero quando lhe falta algo que é essencial à sua vida. Pois para a corça a água é uma questão de vida ou morte. Hoje vamos entender esta figura espiritual utilizada pelo salmista e aprender com a corça. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre a corça. Ela é um animal que a sede é mais forte em sua vida do que a fome. Outra curiosidade sobre a corça é que, mesmo sendo mais vital para ela a água do que o alimento, mesmo assim, a corça não bebe água em qualquer lugar. A corça é o único animal que escolhe o lugar para beber. Ela não bebe água, por exemplo, de uma poça, mas só da nascente. Portanto, sendo assim, ela sobe a montanha para beber da nascente da água pura e cristalina. Existe também algo interessante no texto que lemos, pois fala que a corça suspira pelas correntes das águas. Isso porque para ela a água é vital para a sua sobrevivência, mais do que o alimento. A corça é um animal que vive no deserto e por isso não possui gordura corporal para mantê-la viva por longos períodos sem água. Por isso possui um olfato muito apurado que lhe possibilita sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Você já pensou sobre isso? A água tem cheiro? Mas a corça sente o cheiro, a presença da água. A corça tem uma sede incessante, por isso trabalha, corre para encontrar água pura que possa saciar o seu desejo. Busca com muita euforia e até de forma desesperada pelas águas. É uma busca incessante. Uma outra curiosidade sobre a corça: em algumas regiões desérticas da África foram construídos quilômetros de aquedutos sobre a superfície da terra, e as corças sedentas, ao pressentirem a água jorrando pelo interior dos dutos, correm com desespero por cima das tubulações, na tentativa de encontrarem a nascente ou algum local por onde essas águas possam ser alcançadas. Amados, por muito tempo eu quis entender esta figura da palavra de Deus, escrita no livro de Salmo 42, verso 1, que diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, diz o salmista. Depois de conhecer um pouco sobre as corças, comecei a entender o que o salmista estava dizendo quando dizia: suspira a corça pelas correntes das águas. As águas aqui representam a presença da palavra de Deus em nossas vidas. O salmista aqui se compara com a corça em relação à sua sede, seu anseio, sua busca incessante, seu desejo enorme pela única fonte que lhe pode verdadeiramente dar prazer: Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias!
Percebam que o ser humano pode passar até 40 dias sem comer, mas não pode passar mais de 3 dias sem beber água. A água é fundamental para o ser humano. A falta de água para o homem causa fadiga diária. Estudos indicam que de 8 a 10 copos de água por dia poderiam aliviar de uma forma significativa as dores nas costas e nas juntas em 80% das pessoas que sofrem destes males. Um copo de água corta a sensação de fome durante a noite para quase 100% das pessoas. Quando nascemos, possuímos quase 80% de nosso peso constituído de água. E quando morremos com idade avançada, possuímos apenas cerca de 40% de água em nosso corpo. Isso significa que as nossas células vão se desidratando e perdendo a capacidade de renovação. Ou seja, tem muita gente envelhecendo e morrendo mais rápido por falta de água. Queridos, hoje o Senhor fala à sua igreja da necessidade de como a igreja do Senhor ser como a corça, pois fomos tirados do deserto, o mundo, e fomos levados até a fonte das águas vivas da palavra de Deus. Como a corça, a nossa sede de Deus tem que ser maior do que a nossa fome das coisas deste mundo. Amados, a conversa de hoje também nos fala que, como a corça, temos que evitar de beber água em qualquer lugar. Temos que subir a montanha, temos que ir até a nascente, à presença de Deus e beber da água pura e cristalina da palavra de Deus. Temos como igreja de suspirar pelas correntes das águas da palavra de Deus, pois para a igreja do Senhor a palavra é vital para a nossa sobrevivência neste mundo. Podemos sim sentir fome de muitas coisas, mas a água da palavra de Deus nunca vai faltar, e é só subirmos à presença de Deus e a buscarmos de todo o nosso coração. Aleluia! Percebo, os irmãos, como a corça não tem gordura corporal. A igreja do Senhor não pode se deixar levar pela gordura que o mundo oferece às suas facilidades, pois como a corça precisamos sentir o cheiro das águas e correr de forma desesperada e buscar as águas da palavra de Deus, pois estas águas são vitais para nós que somos a igreja do Senhor, pois assim como as águas curam as dores da corça, assim as águas da palavra curam o nosso corpo, alma, espírito, emoções, sentimentos e pensamentos. Aleluia! Amados, a falta de água no corpo da corça e o calor fazem com que a sua pele se encha de rachaduras e causam dores tremendas à corça. Hoje, quando a igreja do Senhor deixa de buscar ardentemente pelas correntes das águas, o corpo de Cristo sofre rachaduras que provocam separações entre o corpo de Cristo, e isso provoca grandes dores na igreja do Senhor. A falta da água no corpo das corças fazem com que elas exalem um odor que faz com que os seus predadores a encontrem facilmente. Mais um motivo para que as corças corram atrás das águas. Portanto, a igreja do Senhor não pode ficar à mercê dos ataques também do inimigo. Precisamos de forma constante buscar as águas da palavra de Deus para repreendermos os ataques do inimigo sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje. Amados, quanto mais obstáculos a corça encontra em seu caminho, mais ela pula para superar todos eles.
Por isso, os pés da corça são velozes e firmes, para não pisar em falso. São ligeiros e fortes, por isso pode viver em lugares altos e pedregosos. Vivem nas montanhas, porque elas sabem que lá elas estão seguras e vão encontrar águas puras e cristalinas. Também a corça pode correr em florestas escuras sem tropeçar por causa dos seus pés firmes e ligeiros. Hoje o Senhor nos ensina através das corças que como Ele quer a sua igreja vivendo neste mundo, Ele quer nos ver como as corças, quer ver a sua igreja caminhando com firmeza, vencendo os obstáculos que se apresentam em nossas vidas, quer ver a sua igreja, mesmo vivendo em um mundo escuro, correndo para o alvo que nos está determinado pela palavra de Deus, os céus, desejando ardentemente pelas águas purificadoras, caminhando sem tropeços, sem escândalos e buscando os lugares altos, olhando só para Deus, de onde vem o nosso socorro, orando, jejuando, buscando ardentemente a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amados, como participantes da igreja, precisamos mostrar ao mundo que Cristo Jesus e a sua palavra são vitais para nós que somos os seus filhos. Como diz no livro de João, capítulo 4, verso 13 e 14, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia! A igreja do Senhor precisa mostrar ao mundo que aqueles que bebem das águas vivas, não só elas fazem dentro do seu ventre uma fonte de água da vida, como também recebem o dom do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, como ficou registrado no livro de João, capítulo 7, verso 38 e 39, que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto diz ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aleluia! A igreja está sendo ensinada a caminhar como a corça, sedenta pelas águas vivas, na unção do Espírito Santo, para sermos a cada dia regenerados, como está escrito lá no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, não pelas obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Queridos, as águas puras e cristalinas promovem em nós purificação e nos limpa, dando a nós as condições necessárias para darmos frutos e sermos fiéis até o fim e alcançarmos a Jerusalém celestial. Aleluia! Amados, hoje o Senhor nos ensina, através da figura da corça, que a sua igreja precisa ter um olfato apurado e não beber qualquer água, só a pura e cristalina, que se encontra na fonte que é Deus e a sua palavra, e que devemos buscá-la de forma incessante, com euforia, de forma desesperada, correndo sem importar com os obstáculos, em direção às águas purificadoras da palavra de Deus, como a corça assim o faz. Devemos buscar a Deus nos lugares altos, viver neste mundo, mas com os olhos voltados para o céu. Para isso devemos então estar jejuando, orando, estudando a palavra de Deus com desejo e afinco, pois só assim teremos nossas dores e feridas curadas e estaremos protegidos
astutas ciladas do inimigo. Queridos, hoje a igreja está sendo ensinada através da figura da corça, que como igreja precisamos estar vivendo em espírito, sendo regenerados, purificados, precisamos estar nas condições ideais para alcançarmos o mais excelente, o melhor de Deus, mesmo em um mundo escuro e tenebroso como o que vivemos hoje. Estamos sendo ensinados que os nossos pés, como igreja, devem estar firmados em Deus, sendo firmes e ligeiros e muito fortes para pularmos os obstáculos da vida. Aleluia. Amados, suspirar pelas águas como a corça é uma questão de sobrevivência para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Só assim estaremos caminhando na autoridade e na unção do Espírito Santo para sobrevivermos. Que fique claro a igreja do Senhor hoje, buscar as águas da palavra de Deus não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Por isso, não podemos mais perder tempo, o tempo está acabando para a igreja. Que possamos entender isso nesta figura da corça e também com a vida do rei Davi, que conseguia ver o sobrenatural de Deus. Que hoje a igreja possa sobreviver como a corça e tantos outros servos e servas de Deus mencionados na Bíblia, amando, vivendo a palavra e estar no Espírito Santo de Deus, contemplando a cada dia o sobrenatural de Deus. Aleluia! Hoje, queridos, termino esta nossa conversa lendo lá no livro de Isaías 44, verso 3, que diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia! A minha oração hoje é para que todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor possamos meditar nesta palavra algumas vezes, para que os nossos corações possam, como a corça, suspirar pelas águas vivas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa amar, estudar, desejar ardentemente conhecer a palavra de Deus. A sua alma possa suspirar pela palavra de Deus, pois só assim alcançaremos o melhor, o mais excelente de Deus para as nossas vidas e teremos o nosso caminho aberto para tomar posse da Jerusalém celestial. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.